boa tarde. Ótima tarde a você que está nos acompanhando aqui no Sagres em Tom Maior. Falar sobre eleições e também regras, né, dessas eleições e mecanismos para combater as terríveis fake news. Isso mesmo. Olha, Rubens, e hoje teve novidade porque a maioria no Supremo Tribunal Federal votou contra o pedido da Procuradoria-Geral da República para suspender a resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre fake news. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, entender melhor sobre essa resolução, nós vamos conversar a partir de agora com o advogado eleitoral, Dr. Leon Safatli. Dr. Leon, boa tarde. Muito obrigada pelo contato com a gente aqui no Tom Maior. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Rubens. Um grande abraço para vocês e para toda a audiência do Sistema Sagres. Doutor Leon, queria que o senhor começasse explicando para a gente, né, o que diz essa resolução, por que a Procuradoria-Geral da República, né, tem esse posicionamento contrário à resolução. Bom, essa resolução foi editada na semana passada pelo TSE, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e agora a PGR entra com uma ação pedindo aí a suspensão dessa resolução perante o Supremo, né? Então é bom a gente destacar, Supremo e TSE não são a mesma coisa, apesar de que tem os membros, alguns membros em comum, né? A composição do TSE sempre muda, né? E a do Supremo não muda com tanta frequência assim. Essa resolução é uma norma infralegal, é uma norma de caráter administrativo que vem dando regulação, dando mais especificidade a normas que já existem, a leis que já existem. E essas leis estão lá no Código Eleitoral ou na Lei 9.504. O que tem de diferente nessa resolução é a celeridade para a aplicação de algumas medidas, para a aplicação de algumas sanções oriundas de processos judiciais eleitorais. E o TSE entendeu a necessidade da edição dessa resolução agora, em virtude do acirramento dessa eleição, né? Uma eleição atípica, né? Acho que na nossa democracia recente, acho que nós não vimos uma eleição presidencial tão aguerrida, tão apertada como essa, e o tribunal viu a necessidade de estabelecer prazos menores para cumprimento de retiradas de conteúdos, multas maiores, formas mais para dar mais efetividade para aquelas decisões que saem nas decisões judiciais do próprio TSE. Pois é, doutor Leon, e até dando sequência aqui ao que a Jéssica perguntou, né, por que desse posicionamento da PGR, há também a interpretação de que esses prazos mais curtos, multas maiores, vão ser aplicados para quando o TSE entender que há ali uma desinformação ou uma mentira mesmo, né? Uma fake news. E aí a questão é, quem é que vai julgar e como o TSE vai julgar o que é e o que não é fake news, né? E agora, com prazo mais rápido, já ter uma punição para isso. Entra aí, e eu gostaria de ouvir a análise do senhor, essa questão da liberdade de expressão, né? O que as pessoas podem dizer, têm liberdade para dizer, mas aquele limite da liberdade de expressão que é quando há realmente uma mentira, né? Uma fake news. Quem é que determina o que é e o que não é fake news? E se esse tipo de medida, a resolução do TSE, afeta, prejudica a liberdade de expressão dos cidadãos, enfim, dos militantes? Olha, até assim, eu sei que eu não entrei tanto no mérito da pergunta da Jéssica, né, sobre quais são as razões da PGR. Olha, aí a PGR entendeu por essa linha de não ser cabível nesse momento, né, porque poderia afetar o pleito, enfim, que seria... Então, assim, a maioria dos juristas, na verdade, discorda da PGR nesse ponto, mas eles têm autoridade para questionar essa lei, essa norma, né? Então, tudo bem. Está na prerrogativa deles, né? Então, daí o STF já se pronunciou hoje, né? Por maioria ou por unanimidade? Acho que maioria, né? Não foi unanimidade. Formou não. maioria. Mas aí, indo para a sua pergunta, Rubens... Sim. Me desculpe, me perdi no raciocínio aqui. Não, a liberdade de expressão, doutor. Essa resolução afeta, Sim. prejudica a liberdade de expressão? Eu entendo que não prejudica. Por quê? A liberdade de expressão é um direito constitucional, mas não é um direito absoluto. Como nenhum direito é absoluto. O que a gente tem que ter em mente é que existe a liberdade de expressão dentro dos limites legais. Ou seja, você não pode exercer esse direito em detrimento do direito de outras pessoas ou de outras instituições. Então, você não pode
a pretexto de exercer a sua liberdade de expressão, atacar o sistema político, atacar o sistema democrático ou atacar indevidamente o adversário político, com ofensas pessoais, com mentiras, né, com fatos inverídicos ou com fatos gravemente descontextualizados, que é nessa baliza que o TSE tem construído jurisprudência nessa eleição, né? O que é fake news? É difícil, né? Lá atrás, um pouquinho aí, uns 2 anos atrás, havia uma certa dificuldade de se definir o que eram as fake news. Agora o TSE já está entrando tanto em contato com isso, do julgamento dos casos práticos, que já está sendo formada uma jurisprudência bastante robusta. Quais são os limites, né? O que é informação, o que é desinformação, o que é uma informação inverídica, o que é uma informação descontextualizada, que leva a uma informação, a uma concepção falsa, né? Então, isso já tem aparecido bastante, mas os contornos já estão mais definidos nos votos que a gente lê lá no Supremo, lá no TSE, aliás. E assim, tem havido uma certa agilidade para esses julgamentos, né, doutor? Porque o TSE tem sido acionado, uma peça, né, de propaganda, acontece algo, né, por exemplo, vídeos, né? Saiu um vídeo do ex-presidente Lula dizendo tal coisa, ou supostamente dizendo tal coisa, que o vídeo pode ser editado, aí a campanha do presidente Bolsonaro usa aquele vídeo numa peça de propaganda e isso vai depois para julgamento no TSE. Ou então o contrário, né? Aconteceu semana passada, se tira ali de um passado talvez não muito distante, mas né, um vídeo aí do presidente Bolsonaro dizendo uma coisa, outra, aquelas coisas polêmicas, e aí o PT, né, a campanha do ex-presidente Lula, usam esses vídeos e dão uma reinterpretação no mínimo, né? Usam esses vídeos que até podem ser reais ou editados na campanha. O TSE está tendo agilidade para isso, apesar do melindre da situação, né, doutor? Não deve ser uma tarefa fácil em meio a essa campanha tão polarizada. Como é que o senhor analisa o tempo, mas também as decisões que têm sido dadas, né? Lado a lado, há acusações de parcialidade da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, Rubens, ela é muito ágil. Então, se você observar, é porque a gente, no dia a dia, os cidadãos não têm tanta informação da Justiça Eleitoral, do andamento dela, né? Eu digo no aspecto dela, da parte judicial mesmo da Justiça, mas é uma Justiça extremamente ágil, tem um regramento próprio em relação a prazos, então não segue o Código Civil como as outras justiças, né? Com exceção da criminal, né? Tem Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, e a Justiça Eleitoral tem regras processuais próprias. Então, tem algumas ações judiciais que o prazo é 24 horas, o prazo para o advogado responder, né? E essa celeridade é necessária para que seja possível que não atrapalhe a campanha. Porque imagina, você tem cerca de 42, 45 dias, dependendo do ano, de campanha efetivamente, campanha eleitoral. Se você dá 15 dias para responder uma ação judicial, o resultado dessa ação é ineficaz, vai se tornando inócuo, né? Então, tem prazos de 2 dias, tem prazos de 1 dia, tem prazos em horas, né? Então, isso é próprio do direito eleitoral mesmo, não é uma surpresa para quem já atua na Justiça Eleitoral essa celeridade. O que é uma surpresa para muita gente é porque esse tipo a informação sobre isso nunca foi de interesse público tanto quanto hoje, né? Então, isso desperta a curiosidade e é bacana para que as pessoas conheçam como é que funciona a Justiça Eleitoral nesse aspecto. Fora todo o trabalho administrativo, que é realmente a operação da eleição, que no Brasil cabe à Justiça Eleitoral também, que, aliás, é um trabalho muito maior do que o trabalho judicial. Tinha mais uma parte da sua pergunta, Rubens. Não, era isso. A avaliação também sobre o mérito, e aí as acusações de lado a lado de que o TSE é parcial, né? Porque a gente faz... Quando os eleitores fazem conta, né? Talvez não os eleitores, os militantes, né? Fazem conta e dizem que o TSE decidiu favoravelmente, estamos no segundo turno, favoravelmente em mais vezes a um candidato do que a outro candidato, enfim. Como é que o senhor avalia também no mérito as decisões e se dá para dizer, né, se há parcialidade ou não? Eu já imagino qual deve ser a resposta do senhor, né? Porque eu citei a militância e, claro, a militância está emocionalmente ligada a cada um dos lados, né, doutor? Eu fiquei sem áudio porque entrou uma chamadinha aqui, mas eu entendi a sua pergunta. Já te falo o seguinte, o problema que a gente tem é o uso dessas informações dos resultados dos processos, né?
Eu tenho tentado explicar da seguinte forma: futebol não é meu forte, não, Rubens, mas é como você tem um juiz de futebol. O juiz está lá, não é para garantir a vitória ajudar na vitória de um time ou de outro. Ele está lá para procurar garantir que haja futebol, que haja jogo, né? E aí ele vai mostrar cartão quando ele achar necessário e vai mostrar para os dois lados. Só que ele vai mostrar mais cartão para o lado que comete mais faltas, né? Então, se você tem lá um zagueirão mais forte, mais robusto, que não atua tanto na técnica, que vai mais na canela, esse time vai tomar mais cartão, né? E de repente vai ter um jogador expulso. É assim que funciona na campanha, né? E é assim o que eu tenho visto na atuação do TSE. Eu pude reparar, eu fiz um levantamento muito informal, peguei algumas decisões recentes para ler. E eu achei, havia uma grande quantidade, né, de direitos de resposta aí na semana passada, né, de ações de direito de resposta. E eu vi decisão do mesmo ministro, no mesmo dia, concedendo o direito de resposta para um lado e concedendo para o outro. Então, ou seja, como é que você pode afirmar, né, como que muita gente acredita, que há uma parcialidade do TSE? Eu não vi. Eu analisei friamente ali as decisões que eu peguei para olhar, não olhei todas, mas eu não vejo uma parcialidade. Agora, talvez um dos lados esteja jogando um pouco mais fora das linhas, esteja jogando um jogo um pouco mais duro, um jogo mais truncado. Os dois estão, tá? Isso é fato. Os dois lados estão cometendo irregularidades e violações. Mas o lado que joga mais pesado, que vai mais na canela do adversário, vai receber mais cartão mesmo. Isso é natural. Aí esse lado tem que avaliar se vale a pena esse custo-benefício. Mas uma coisa eu tenho certeza é que se fosse uma eleição de município, Rubens, um município pequeno, com esse nível de uso das redes sociais que a gente tem visto, com a quantidade de desinformação veiculada, com as ofensas que acontecem, com o uso da estrutura administrativa, que no caso é de uma das campanhas somente, que é quem está no poder. Se houvesse isso numa campanha pequena de município, com certeza nós já teríamos pelo menos um dos dois lados disputando subjúdice, porque é um nível bastante baixo, não é uma campanha propositiva, é uma campanha muito mais agressiva, né, de tentar desconstruir a outra narrativa e muitas vezes incorre em violação à legislação eleitoral, sim, flagrantemente. A atuação do TSE, muitas vezes, está até muito mais contida. Eu acho que eles tentam pesar ali, ó, não vamos dar tanta... Vamos só onde não tiver jeito, né? Porque se fosse ir em tudo mesmo, a coisa estava bem pior, não tinha campanha. Diante da própria agressividade do contexto político, né? O contexto está agressivo, o TSE também é alvo de ataque. Acho que é também isso na medição ali. Doutor, uma última questão, nós temos que estar terminando, mas é sobre a execução das decisões. O TSE decide, direito de resposta, enfim, as várias decisões possíveis, e a agilidade para que aquilo de fato seja cumprido, que também é necessário para tomar a decisão, mas também para que ela seja executada. Seja por veículos de imprensa, né, para tirar, por exemplo, uma pílula do ar, ou pelas outras grandes empresas aí, que são as empresas de tecnologia de redes sociais, né, Facebook, Google, controlam grande parte dessas redes que nós temos. Essa execução das medidas, das decisões, tem acontecido a tempo, principalmente nas redes sociais, onde a coisa é muito rápida? Sim. Quando você fala em torno das plataformas, sim. Porque muitas delas, inclusive, não vou dizer todas, mas eu acho que as principais plataformas, WhatsApp, Telegram também, Facebook, se comprometeram com o TSE lá há muitos meses em estar mais próximo para evitar a disseminação de desinformação. O que acontece é que, depois que um determinado conteúdo sai ali de um Facebook, por exemplo, e cai no WhatsApp, não há tanto controle mais, né? É difícil ainda de controlar, isso é um grande desafio. Então, há uma efetividade dentro do que está no poder do TSE de fazer contato com essa empresa íntima, ó, esse conteúdo está proibido, mas ainda não há, e nessa eleição não vai dar tempo de existir, uma efetividade de retirar completamente aquele conteúdo. Isso é muito difícil. Então, esse é o desafio que vai ficar para as próximas eleições, talvez a sociedade pensar como é que vai regular isso melhor. Talvez seja uma campanha mais educativa para que as pessoas não acreditem tanto na desinformação. Sem dúvida. Doutor, porque 100% não dá para ter. Doutor, muito obrigado pelo tempo aqui, pelos esclarecimentos. Um bom trabalho para o senhor e até uma próxima.
à disposição de vocês. Um grande abraço, Rubens. Tá aí, né, falando um pouquinho, detalhando um pouco mais sobre essa resolução. Na verdade, né, Rubens, a gente pode até